Gente boa de Deus, do caminho da graça, da nossa estação querida de Brasília, onde tudo começou, e todas as demais estações do caminho espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que estamos assistindo agora, tanto quanto os milhares de pessoinhas amadas, irmãos queridos, espalhados no Brasil e por toda a terra, agora mesmo, assistindo a Vem Ver TV. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos encha do Espírito Santo. Infelizmente, eu ainda estou aqui com o pé quebrado, os ligamentos todos rompidos, de modo que eu não estou podendo ir ao Teatro do Sina. As escadas são íngremes, é muito difícil e chegar lá. E já expliquei no domingo passado, não vou explicar de novo. Quero ganhar muito tempo agora, simples com a gente. Eis também a razão pela qual eu tenho que ficar sentado, embora às vezes me canse um pouco. Eu já faço tanta coisa sentado aqui no Papo de Graça, quando eu posso estar em pé falando, me é um alívio. Mas eu quero que você abra comigo, você, meu querido amigo, irmão, abra aí no Evangelho de João, no capítulo 1, e leia comigo do verso 1 até o verso 14, aqui do Evangelho de João, que nos diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Ele veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, todos em Israel, naqueles dias. Ele, João, o Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, Jesus, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem em todo lugar, como está iluminando hoje, independentemente de alguém estar ouvindo uma palavra acerca dele ou não. Ele é a luz de si mesmo. Ele não precisa de um carregador de luz. Ele é a luz que, vindo ao mundo, e ele veio, ele ilumina, é um ato dele, livre e soberano, a todo homem. Ele estava no mundo, veio, se encarnou. O mundo foi criado por intermédio dele, o mundo, cosmos, universo, criação, criaturas, tudo que existe. E a sociedade humana não foi criada por ele do jeito que ela está, mas foi criada por ele quando ele cria homem e mulher e diz: crescei, multiplicai-vos, e dá a eles um mandamento cultural, portanto, um mandamento social, que é cuidar do jardim primeiro, e depois arar a terra, cuidar dela, fazer bem ao planeta, tirar seu alimento do planeta e não maltratar, ao contrário, servir a criação com amor. Portanto, repetindo, ele, Jesus, aquele em quem Deus estava, o Cristo eterno,
Estava no mundo, o mundo, porém, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não percebeu, não discerniu. Ele veio para o que era seu. E o que era dele? Em primeiro lugar, todo homem. Porque ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E ele também é aquele acerca de quem se diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Logo, aqueles que eram seus, em primeiro lugar, é toda a consciência humana. Todo homem consciente de si, toda criatura sabedora de si. É aquele a quem a luz se dirige. Veio para o que era seu, e os seus também, no contexto imediato da Escritura, do que aqui se diz, os seus, sobretudo, do ponto de vista da linearidade da revelação histórica, do conhecimento da informação, do ponto de vista da oralidade e continuidade da comunicação do sentido da palavra de Deus, os que eram imediatamente os lúcidos e conscientes acerca dele e que não receberam, eram judeus. Dentre os judeus, os mestres, os sábios, os entendidos, os teólogos, os sacerdotes, os religiosos, os reis do exemplo, os senhores do conhecimento bíblico, os que diziam que quem dizia que Jesus era o centro de tudo não passava de uma plebe que nada sabia da lei. Esses, naquele contexto imediato, muito mais importantemente do que qualquer outra criatura no planeta, foram aqueles para os quais ele veio e que tinham dito já desde há muito, quando ele vier, nós somos os dele. Por isso ele repetiu tantas vezes que os primeiros seriam os últimos, porque os primeiros a dizerem, quando ele vier, nós seremos os primeiros a saber, até hoje não souberam. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, que serão os últimos a saber. Os judeus. E dentre eles a elite divina. Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, em qualquer lugar da terra, em qualquer cultura, em qualquer circunstância ou situação, que o tenham discernido e o tenham acolhido e o tenham dito e convidado para que se tornasse tudo neles, esses que o receberam, a esses mesmos, a mim, a você e a todos quantos invocam essa luz, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, conscientes da sua filiação com Deus, conscientes de que são herdeiros de Deus, conscientes do privilégio desta consciência, privilégio dessa comunhão, privilégio dessa percepção lúcida, privilégio desse entendimento, dessa capacidade de olhar para as coisas a partir dele e ver as coisas nele, ou seja, vê-las na luz. Porque o olhar dele é a minha luz. E o evangelho dele em mim é a minha luz, é a luz dos meus olhos, é a luz da minha compreensão, do meu discernimento, do meu entendimento e de tantos quantos assim desejem. E de tantos quantos queiram ver a vida com o olhar do amor. O que equivale a ter o olhar dele, como diz o próprio apóstolo João, só que na epístola dele, na primeira, no capítulo 5,
Em toda a epístola, nos 5 capítulos primeiros dela, essa afirmação é repetida recorrentemente. Todos quantos o receberam, ganharam. Acolheram e foram visitados por essa dádiva desse entendimento de se saberem filhos de Deus, perdoados e incluídos em toda a graça. A saber, quem são esses? Todos os que creem no seu nome. O que é o nome dele? É J-E-S-U-S? Não, isso é uma transliteração, aportuguesada. Isso é besteira. O nome dele, então, qual é? Yoshua? Essa foi a designação histórica. O nome dele é o Cristo. O nome dele é o Filho. O nome dele é o Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo, que no espaço-tempo foi chamado de Jesus, porque não poderia ser chamado de Cordeiro, não poderia ser chamado de O Filho, não poderia ser chamado de Unigênito. Era um humano, tinha que ter um nome, e um nome que significasse quem ele era. Qual era o nome? E o que Jesus significa? Ele salvará o povo dos pecados dele. Ele é o Senhor, o Salvador. E o que salva é você decorar esse nome, falar esse nome, dizer valha-me Deus, valha-me Jesus, valha-me Cristo. Não, isso não vale nada. Nada. Ele não é um nome. O nome é dele. Ele não é do nome. O nome é dele. Ele não é do nome. O nome, sem ele, não é nada. Ele, sem o nome, é tudo. Sempre foi. Antes de ser chamado na história de Jesus, ele era. Ele disse, antes que Abraão, vosso pai, existisse, e Abraão tinha existido 1750 anos antes dele, ele disse, eu sou. Ele é aquele que se apresentou em tantos lugares e de tantas formas, que no Velho Testamento é chamado de o anjo do Senhor, com A maiúsculo. É aquele que expressa as cristofanias, as manifestações de Deus na história. E na plenitude dos tempos, quando ele se encarnou, o que é totalmente diferente de se manifestar durante o processo histórico e desaparecer, quando ele se encarnou, ele foi chamado pelo nome de Jesus. Mas lembre, o nome é dele, ele não é do nome. Portanto, o nome sem ele não significa nada. O que significa, então, quando se diz os que creem no seu nome? São os que creem na sua palavra. Ele é a palavra encarnada. O nome designa este que é a boa nova, a boa vontade, a graça eterna de Deus encarnada com altura, suor, cheiro, cor, andando entre nós. Isto no espaço-tempo, na história, 2000 anos atrás. Hoje, ele está aqui entre nós, soprando como essa brisa que sopra sobre mim, como tudo que me envolve. Ele é. A todos quantos o receberam, a todos quantos o recebem, a todos quantos o recebam, ele lhes deu, ele lhes dará, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Isso a gente não herda essa consciência por DNA, por pedigree, por ser judeu, por ser cristão, por ser evangélico, católico ou qualquer outra idiotice da civilização arrogante. Não. Eles não nasceram e não nascem por herança genética.
não nascem por vontade da carne, por determinação legalista, do tipo que diga: eu me farei filho de Deus, eu me tornarei pelas minhas obediências, eu serei superior a esses demais que nada querem. Não. Ninguém se torna filho de Deus pela carne, nem por herança, nem por vontade do homem. Seja a vontade pessoal, na sua presunção, dizendo: eu, com a arregimentação e o arregimentamento da minha vontade, da minha volição, determino que viverei como filho de Deus. Não consegue. Os filhos de Deus não nasceram do DNA, da herança da carne, não nasceram da presunção de qualquer que seja a carnalidade, ou vontade do homem, ou filosofia do homem, ou ideologia do homem, ou teologia do homem, ou elucubração do homem. Não! Só nascem de Deus, é graça de Deus, tudo provém de Deus. Por isso não pode haver religião do homem para com Deus, é uma impossibilidade. Ele é infinito, eu sou finito, morreu, acabou a religião. A única religião possível para o homem é do homem com o homem. Essa é possível. Eu me religar ao meu próximo. Religare com o meu próximo. Essa eu posso. Essa eu devo. Com Deus eu não consigo. Ele se religa a mim. Vem de Deus e não procede de ninguém, não vem de obras, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas vem da graça de Deus, para que ninguém se glorie. E assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Olha aqui para mim. Esta foi a leitura explicada. Eu quero falar com você agora, muito rapidamente, sobre quem são hoje esses para os quais ele veio e esses para os quais ele vem, e que hoje está vindo, mas que não o recebem nunca. Quem são? Eu cresci como menino no ambiente protestante e depois que eu me afastei desse ambiente, a primeira vez na adolescência e na juventude, até que eu me convertesse ao Evangelho e voltasse e fizesse um esforço imenso para tentar caber, para tentar me aculturar àquela coisa que me parecia tão pequena, tão medíocre, tão abonsaizada, tão diminuta, tão podada, um esforço imenso. E eu fiquei as décadas seguintes, enquanto pregava para todos e em todos os lugares, ouvindo sobre este texto a mesma interpretação com a qual, obviamente, eu jamais concordei como se fosse a única. O que eu ouvia? E o que você ouve? Quando alguém lê esse texto numa igreja, prédio, por aí, o que se diz em seguida? Quando o cara tem um mínimo de vontade de fazer uma relação da leitura com o contexto histórico, ele vai dizer que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Está errado? Não, está certo. Está certo se essa for a segunda dimensão. A primeira dimensão é veio para os que eram seus. Os seus, contexto antecedente diz,
O mundo foi criado por meio dele, todas essas coisas são dele, ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, dele são todas as coisas, nele tudo e todos subsistem, portanto, em primeiro lugar, ele veio para a humanidade não percebeu. E, do ponto de vista histórico, da linearidade do espaço-tempo, da genealogia, da continuidade da informação, é óbvio que os judeus veem como aqueles que eram os detentores dessa consciência explícita, dessa informação, dessa revelação que tinha sido dada. Aí sim, os judeus não receberam. Mas e daí? Vai ficar assim? A gente vai ficar o tempo todo dizendo que os judeus não receberam a Jesus? Gente, passou da hora. Isso aí já esgotou o prazo de validade, essa conversa há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Hoje em dia, sinceramente, nesse pacotão todo, os judeus terão os privilégios prometidos em relação ao fato de que carregaram tantos anos uma consciência e depois se perderam nela, mas a fidelidade de Deus não morreu, nem para com eles, nem para com toda a humanidade. Portanto, Paulo diz em Romanos 9, 10 e 11 que chegará a hora em que todo Israel vai acordar. Vai ser um susto histórico sem tamanho, quando eles discernirem. Mas os que não receberam não são só eles. É a humanidade toda. E hoje, apenas usando essa informação que se gosta tanto de usar, de dizer que foram judeus que não receberam, eu quero apenas dizer para você o seguinte: em cada nova geração, novos judeus se reatualizam na humanidade. Preste atenção. Em cada nova geração, novos judeus se reatualizam na humanidade, e eles não são judeus, filhos de Abraão, nem da terra de Israel. Não. São judeus americanos, judeus brasileiros, judeus dinamarqueses, ingleses, judeus do mundo inteiro, judeus de todo lugar. E quem são esses novos judeus? Quem são esses para quem a revelação é dada com explicitude? A escritura com o registro do informe da revelação é carregada nas mãos. E que, todavia, semelhantemente aos judeus do primeiro século, quando do Jesus histórico, rejeitam isto, rejeitam hoje o Cristo eterno. Rejeitam não o Jesus histórico andando entre nós, rejeitam o evangelho histórico presente entre nós. Rejeitam a palavra explícita. O evangelho ensinado, vivido, encarnado e praticado por Jesus. Rejeitam. E quem são esses que rejeitam? Ora, hoje à noite, espalhado pelo mundo e no Brasil, neste mesmo fuso horário, em quase todas as igrejas onde haja algum pregador anunciando o evangelho e convidando pessoas a levantarem a mão e aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, e que estejam, porventura, usando este texto ou citando este texto, sabe o que eles estão dizendo? Qual é a aplicação? Aqueles para os quais ele veio e que não receberam são os que ainda não são membros da igreja. Porque os membros da igreja são os que o receberam. Os que não levantaram a mão e não aceitarem um apelo em algum lugar ainda não receberam. São duros de coração, duros de coração. Não é verdade? Palhaçada, engano desgraçado que tem feito os cristãos não perceberem que eles se transformaram nos grandes judeus da humanidade faz milênios,
e milênios, 2 quase, séculos e séculos, em que os judeus perderam esse direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura foi passado a um povo. É o que está dito aqui nas parábolas de Jesus. Isto será tirado destes lavradores maus, este contrato, e será passado a um povo que lhe remeta os frutos no devido tempo. Que povo é este? É um povo entre os povos. É um povo eu, é um povo você, é o povo nós. É o povo que diz eu creio, é o povo que diz Jesus é o Senhor. É o povo que discute teologia sobre Jesus e o Novo Testamento. É o povo que grita e diz em nome de Jesus. Até para expulsar mosquito. É um povo que baba o nome de Jesus. Que fica rico em nome de Jesus. Que arrecada dinheiro em nome de Jesus. Que se tornam poderosos na terra. Que querem ser presidentes da República em nome de Jesus, senadores em nome de Jesus, deputados em nome de Jesus, eminências pardas em nome de Jesus. Esse é o povo para o qual ele tem vindo e que não o tem recebido. É este povo. Aí você diz, mas nós não o temos recebido? Ô Caio, a gente saiu de casa, a gente veio aqui ao Teatro Dulcina, estamos sentados aqui ouvindo você, porque nós o recebemos. Isso eu digo aos que me assistem lá no telãozão do Teatro Dulcina, aqui em Brasília. E a todos quantos me assistem em lugares de culto, que saíram e foram até um lugar me ouvir. Tanto quanto digo a você que está em casa ou em qualquer outro lugar da terra e que diz, mas eu sou cristão, eu recebi. Eu pergunto, você recebeu mesmo? Ou você é só uma porca lavada pela água do batismo? Ou você é só um cão que recebeu pompõezinhos, ficou assim, cãozinho de madame da religião? Você o recebeu? O que mudou? Mudou só o seu comportamento? Antes você enchia a cara, agora você não enche mais. Você fumava cigarro, agora você não fuma mais. Você dançava, agora você virou esse caretão que não tem mais molejo. O que mudou? Foi só essa palhaçada? A todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses nasceram do Espírito, não da carne. Nasceram por uma operação interior. São filhos de Deus porque pensam como filhos de Deus. São filhos de Deus porque interpretam a vida com o amor de Deus. São filhos de Deus porque respondem e reagem à vida com graça, misericórdia, perdão, tratabilidade, justiça, verdade, doçura, energia, sinceridade, coragem, valentia, generosidade, despojamento, altruísmo, porque eles são parecidos com o Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons, indistinto e indiscriminadamente, que faz chuvas de graça, bondade, virem sobre justos e injustos, indiscriminadamente, que não faz acepção de pessoas. Filho de Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o sinal mais profundo de que eu me tornei filho de Deus. Eu vou desaprendendo a acepção de pessoas. Quanto mais eu faço acepção de pessoas, menos de evangelho existe em mim.
quanto mais eu faço acepção de pessoas, menos de evangelho existe em mim. Quanto mais eu separe o joio do trigo neste mundo, menos do olhar de Deus eu tenho em mim. Quanto mais eu diga, ainda que seja em nome de Jesus, Senhor, tu queres que eu faça descer fogo dos céus para consumir os que não te obedecem, menos do evangelho de Jesus eu tenho em mim. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus? Filho de Deus? É isso que você diz que é? Gente, no sentido lato da expressão, todos somos. Mas ninguém que não seja. Ninguém. Até o diabo se apresenta na Assembleia dos Benai Elohim, dos filhos de Deus. Porque ele foi criado filho de Deus. Ele é que se desfiliou e se mantém desfiliado. No sentido lato, todo homem é filho de Deus. Mas a Escritura aqui está falando de semelhança, de tal pai, tal filho, de acordo. Meu Deus, todos nós temos filhos que não têm nada a ver conosco. Filhos que não agem como nós, que não pensam como nós, que não sentem como nós, que não interpretam como nós, que não aprendem o que a gente ensina. Que, sinceramente, todo mundo tem filho. E, frequentemente, você tem filhos que são melhores do que os pais, como pessoas humanas. E, frequentemente, a gente tem filhos de pais ótimos e que nem de longe entenderam, nem assimilaram, nem se pareceram com seu pai. A gente olha para eles e diz, bom, poderia ser filho de qualquer um outro, menos desse cara, menos dessa consciência generosa. Há quantos filhos eu tenho conhecido que são totalmente dessemelhantes dos seus pais? São filhos, mas não vivem como filhos, não agem como filhos, não usufruem a filiação, não têm a mente de filhos, não têm o coração de filhos, não têm o pensamento de filhos, não têm o amor de filhos, não têm a graça de filhos. É disso que a palavra está falando. É de acolher, de receber. Aí você diz, mas eu já recebi Jesus. Vamos parar de conversa fiada, de presépio religioso. Você sabe o que é receber Jesus? Receber de Jesus é dizer, de hoje em diante, eu viverei, pensarei, buscarei viver em todas as minhas relações humanas, nas minhas interpretações da vida, nos meus códigos de valores e de significados, nas minhas apreciações, nas minhas interpretações, naquilo que eu diga que faz sentido ou não faz sentido, buscarei fazer, viver, olhar, interpretar, sentir, todas essas coisas a partir de Jesus. Aí você diz, mas como a partir de Jesus? Ora, a partir de Jesus é a partir do Evangelho. O Evangelho é o caráter de Deus, é o caráter de Cristo. O Evangelho me ensina a ser feliz. Como ser feliz? Seja humilde de espírito, ensinável. Mantenha a mente limpa, tire a sujeira da mente, do olhar, dos pensamentos, das maquinações maldosas, da malícia contra o próximo. Tire a antipatia. Vença a maldade interior e aprende, seja humilde de espírito, seja manso. Não saia atropelando os outros. Se contenha, aprenda a se conter, a refletir, a escolher o que é válido e não é. Qual é o bom combate? Não é o bom combate. Os mansos herdam a terra, porque todo mundo morre brigando as guerras da idiotice e eles se salvam pelo bom senso,
recolhendo-se da barbárie e da maluquice. No fim, eles herdam tudo mesmo. Jesus ensinou o que é ser feliz. Jesus ensinou qual é a minha atitude para com o inimigo. Como é que eu trato o inimigo? Está lá em Mateus 5. Como é que eu devo olhar para o próximo, mesmo o próximo idiota, o próximo burro, o próximo que não gosta de mim, o próximo que não me ofendeu, que me ofendeu, o próximo que me deve, o próximo que não tem como me pagar jamais, o próximo que é perverso, o próximo que é abusivo, o próximo enganador, o próximo vestido de ovelha, mas por dentro é um lobo, roubador. Ele me ensinou a lidar com isso tudo. Isso é acolher Jesus. Isso é aceitar Jesus. Porque você diz que recebeu Jesus, mas fica sendo pastoreado por um lobo vestido de ovelha, que faz tudo que o Evangelho diz que não é Evangelho, e você fica lá, desculpe, você não recebeu Jesus, não entendeu nada, não é nada. Isso é um presépio de uma farsa. É decoração, é bicho empalhado de uma grande farsa. Só isso. Os que o receberam, o apóstolo Paulo diz, são os que andam nele. Assim como vós recebestes a Cristo, assim também andai nele. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. De modo que filho de Deus sem evangelho, desculpa, é filho de outra coisa. Filho de Deus que diz que tem o evangelho e ao mesmo tempo abomina o amor. E prova que abomina, cheio de acepção, de distinções, de preconceitos, de separações, de hostilidades, de ódios, de determinação de encontrar algo para querer ver se o que não é passa a ser só porque eu não gosto. Nenhum filho de Deus é implicante, nenhum filho de Deus é maligno, nenhum filho de Deus é o rei da antipatia, nenhum filho de Deus é inventor de males, nenhum filho de Deus pensa o pior dos outros o tempo todo e deseja o pior. Não é, simplesmente não é. Você pode ser pastor, cardeal, bispo, a mulher do pastor, seja você quem for, cara. Você não é. Você não recebeu. Você é uma porca lavada pelo batismo de imersão, de aspersão, com fitinha vermelha. Você é um pet da religião. Não entendeu ainda? Mas não é filho de Deus, no sentido em que o Evangelho nos chama a sermos filhos discípulos, filhos que vão e servem ao Pai, filhos que servem ao Pai servindo ao próximo, filhos que dizem amém, não para um discurso acerca de Jesus, dizem amém a Jesus, a palavra dele, ao ensino dele, ao modo dele dizer, viva assim e você será meu discípulo. Porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus discípulos, ele disse, são aqueles que guardam a minha palavra. Gente, se vocês quiserem continuar no engano, continuem. Se quiserem continuar na sacanagem, continuem. Mas chegou a hora de a espada passar na consciência de todo mundo. Não dá mais para brincar de você. Não dá mais para brincar de nós. Não dá mais para brincar de filho de Deus. E por último, guarde isto. Tanto mais
quanto um grupo se arrogue a dizer, e no grupo pessoas se arroguem a afirmar, de que elas são as filhas e filhos de Deus por causa de ritos, batismos, frequências, dízimos, participação funcional na agremiação maçônico-eclesiástica. Quanto mais essa arrogância baixa, quanto mais essa possessão incorpora o cara e o grupo, assim como aconteceu com os judeus dos dias de Jesus, mais se corre o risco de se ouvir Jesus dizer não que o indivíduo é filho de Deus, mas como ele diz em João 8, você já leu lá? Já leu lá? João 8, o capítulo inteiro? Quando aquele bando de gente, filho de Abraão, cheio de teologia, de argumentos da lei, de legalidades e de coisas mais, enchendo o eterno saco do amor de Deus em Cristo, até o ponto que Jesus chega e diz: vós sois, quer saber o quê? Vocês são filhos do diabo. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele não estava dizendo isso para bruxos e feiticeiros, não. Eram fariseus, sacerdotes, autoridades do templo, religiosos judeus, evangélicos daquele tempo, é que estavam ouvindo-o dizer isso. E eram os que estavam em confronto com ele, com o evangelho, em nome da lei, em nome de Abraão, em nome da teologia, em nome de tudo. Tudo contra Jesus, como a gente vê hoje acontecendo no meio dessa igreja evangélica perdida, desse cristianismo que o rejeita, que rejeita a Cristo. Rejeita mais do que os judeus, porque os judeus tinham um véu de mistério para compreender. E os cristãos dizem que o véu foi tirado. Mas se dissermos a eles que é só Jesus, que você tem que ler a Bíblia a partir de Jesus e não Jesus a partir da Bíblia, eles vão dizer herege. Se você disser que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, eles vão dizer herege. Se você disser que você tem que ler a Escritura como um todo, tendo Jesus como chave interpretativa, e o que em Jesus for coerente fica, e o que com Jesus não for coerente sai, eles dizem na mesma hora, herege. Sabe por quê? Porque eles não receberam. Os judeus de antes são os cristãos de hoje, é o cristianismo de hoje. E entre esses, os mais fariseus da cristandade são os evangélicos. E dentre os evangélicos, os mais fariseus são os pentecostais e os neopentecostais. Dando nome aos bois, a gente não chama judeu de judeu? O Novo Testamento não diz, e os judeus o perseguiram, e os judeus o rejeitaram, e os judeus não o quiseram. Agora saibam, 2000 anos depois, o evangelho escrito iria dizer, e os evangélicos não o quiseram, e os católicos não o quiseram, e o cristianismo não o quis, e todo o povo da Bíblia não o quis, porque amaram mais a Bíblia do que Deus encarnado em Jesus. Amaram mais um livro do que o Espírito de Deus manifesto no Evangelho da graça, encarnado em Jesus e ensinado a nós. Blasfemos sois vós. Ele veio para os que eram seus. Eu sonhei muito quando eu me converti aos 18 anos de idade, que eu viveria para ver uma geração de cristãos no Brasil e no mundo, que pelo menos por uma geração, por um período de 40, 50 anos, iriam explodir dando um testemunho de acolhimento do Evangelho como um todo, um Evangelho inteiro, Evangelho integral, Evangelho não em pedaços, em secções, mas o Evangelho, com todas as suas implicações.
Ao contrário, existem alguns entre nós que são assim. Alguns. Infelizmente não são muitos. Num universo no Brasil de milhões de evangélicos, por exemplo, tem alguns poucos milhares que são assim. Poucos com essa consciência, mesmo plantada neles. Em segundo lugar, você vê um outro grupo que sabe, que entende, que saca, que discerne, mas diz, não, eu vivo no meio dessa estrutura tão pesada, tão engessada, tão perversa, tão cheia de juízo, tão persecutória, que eu não vou correr o risco de dizer tudo que eu creio, nem assumir a vida livre de um filho de Deus segundo o Evangelho, porque senão vou ser muito perseguido. Aí eles ficam aí, são eternos Nicodemos, procurando Jesus de noite, se escamoteando. Falam em favor dele quando dá, mas meter a cara para apanhar mesmo até o fim não dá. São politicamente corretos demais. E tem um outro grupo de pessoas que amam, ouvem, por exemplo, a simplicidade do que eu estou dizendo aqui e amam. Mas eles dizem, olha, eu já estou velho demais para aceitar essa conversão, mas assim mesmo eles vão em hospitais e ficam convidando pessoas para se converterem a Cristo na véspera da morte, mas só porque o cara está com 50 anos de idade, 60, e é membro de uma igrejona pedrada, ele diz que está velho demais para sofrer a transformação do Evangelho na vida dele, embora ele tenha compreendido, e eu digo, pobre de você. Tem aqueles também que entenderam e que já me disseram na cara, Caio, o que você prega é a verdade do Evangelho, mas não dá certo para levantar dinheiro, não dá certo para fazer capital. A mensagem de Jesus é linda, é maravilhosa, mas ela não é prática para a gente receber, amealhar grana, a gente precisa ter dinheiro para a gente divulgar o Evangelho. Que Evangelho? Um Evangelho que precisa de dinheiro para ser divulgado já não é Evangelho. É claro que a gente, em todos os sentidos da vida, precisa de algum recurso para fazer as coisas que a gente faz porque vive nesse mundo. Mas não é o dinheiro que faz o Evangelho ir adiante. O Evangelho, eu preciso de recursos para fazer meios, mídias, divulgações, mas o Evangelho não precisa de nada disso. Quem precisa sou eu. Eles, todavia, disseram não, trocaram o Evangelho, o direito de primogenitura da palavra, pelo repasto da fome e da ganância, do poder político, do dinheiro, da arrogância, das grandezas imediatas, das possessões materiais, dos aparatos abomináveis para o Deus que quer ser adorado em espírito e em verdade. E por último, há essa multidão de ignorantes, absolutamente ignorantes, que não sofreram alteração nenhuma, que eram pagãos então, estão mais pagãos hoje. Antes eles eram pelo menos pagãos duvidosos, hoje eles se transformaram em pagãos arrogantes, porque são evangélicos e falaram oleandores, cântaros, labrastraias, qualquer loucura dessa. Não a língua original, mas as da carne mesmo. Aí saem arrogantes por aí, superiores aos homens, dizendo que são filhos de Deus e nunca o conheceram. Gente, infelizmente, a verdade é essa. Para ser honesto com o Evangelho, para contextualizá-lo nesse tempo, nesta hora, neste Brasil, eu tenho que dizer que os judeus desta hora, em relação ao Evangelho, não são os espíritas kardecistas, nem qualquer um outro. Mais do que todos e antes de todos, os judeus são os que dizem que têm a maior convicção. E os que dizem que têm a maior convicção são os evangélicos. Portanto,
Esses que dizem que sabem da revelação e rejeitam Jesus todo dia, gostam do nome dele porque o nome dele engana as massas. Mas o evangelho dele, eles odeiam o evangelho, porque não dá margem para exploração. Esses são os que não receberam. Eu pergunto, você é um desses? Você é um desses? Ou você é daqueles que está aí dizendo, não, graças a Deus, eu já saí disso tudo, cara, ó, tô te assistindo aqui em casa, cara, tô aqui até tomando um suquinho de laranja enquanto eu tô te vendo, tô na maior boa. Ah, depois que vem ver TV, tá tudo bem, eu assisto a ver TV. E daí? E daí? O evangelho é verdade para você, o que ele significa? Ele muda o teu modo de comprar, de vender, de gastar dinheiro, de doar, de não doar, de tratar, de não... Como é? Ele muda alguma coisa, mudou teu olhar, mudou teu coração, mudou teu interpretar, você ficou mais dilatado, se desmediocrizou, ficou mais humano, se tornou mais generoso, mais gentil, mais acolhedor, mais sincero, mais verdadeiro, mais esperançoso, mais corajoso, mais simples, mais descomplicado, mais objetivo. Me diga. Se não produziu nada disso, que boa nova é essa? Que evangelho é esse? Que Jesus é esse? É droga nenhuma. Não é Jesus. Porque Jesus tem coração, Jesus tem consciência, Jesus tem palavra, Jesus tem evangelho. Esse Jesus que você conhece aí, sem coração, sem consciência, sem palavra, esse Jesus que é de acordo com o pastor local, não deu para você perceber ainda que é um diabo regional? Uma fantasia produzida para enganar apenas? Gente querida aqui da Estação do Caminho da Graça, no Teatro do Sino, eu estou terminando. Por favor, olhe para dentro do seu coração. Curve a sua cabecinha aí onde você está agora, olhe para dentro. Examine-se a si mesmo. Porque o interesse de Deus é ter-nos para Ele. É que a gente seja filho dEle, parecido. Herdeiros de tudo. A começar do coração dele, a começar do olhar dele, a começar da bondade e da justiça dele e da paz dele em nós, que excede a todo entendimento. E você que me assiste mais distante, onde quer que você esteja, meu irmão, acolhê-lo não é sair correndo para nenhum lugar e dizer, oh, agora eu pertenço a um lugar, a um grupo, não. É aqui e é na vida. E o que você vai fazer com ele agora? Que você está sabendo das coisas. E aquela grande e velha pergunta de Pilatos, o que farei de Jesus chamado Cristo? Agora que você sabe quem ele é, qual é a sua decisão? Jesus, eu vim aqui dizer aquilo que eu digo desde 18 anos de idade, tu sabes, só que hoje com uma tristeza, e não é de hoje, já faz alguns anos que eu estou dizendo deste jeito, dizendo que os judeus de antes se tornaram essa igreja de agora, mais pedrada do que o judaísmo, tão arrogante quanto o judaísmo nos seus piores dias de arrogância, tão soberba que constrói para si templos de Salomão, quando tu disseste, essas pedras não ficarão pedra sobre pedra. Deus é Espírito. O lugar onde se deve adorar não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem no Corcovado, nem em lugar nenhum. É só no coração, em espírito e em verdade.
Este é o povo que está aqui morrendo de blasfêmia, pecando e chamando isso de cultos. Cultos são blasfêmias, as canções são blasfêmias, as pregações são blasfêmias, os rituais são blasfemos. Meu Deus, quanta blasfêmia sendo praticada em nome de Jesus. O cristianismo quase só blasfemou o tempo todo em nome de Jesus, nesses 1750 anos de apostolado constantiniano sobre a alma da igreja. Por favor, salva-nos desta mentira que nos possuiu a todos, que nos enganou a todos, que fechou os nossos sentidos para o óbvio e que impede hoje e agora os nossos corações de se quebrantarem e a gente de deixar de lado todo o peso e as frustrações dos enganos passados e abraçarmos hoje uma só coisa, a centralidade absoluta do Evangelho e da presença e do Espírito e da invocação e da habitação de Deus em Cristo em nós. É o que eu te peço por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, por todo ser humano espalhado pela face da terra, e especialmente por aqueles que estão ouvindo essa palavra, que mais simples do que é não poderia ser. Permite que os nossos sentidos se abram. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Gente querida, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você aí na Estação do Caminho tenha participado com seu melhor coração. E quero avisar uma coisa. No domingo que vem, presta atenção você aqui de Brasília, que frequenta o Teatro Dulcino. Preste bem atenção. Domingo que vem nós não teremos reunião aí no teatro. Ele está ocupado. Nós vamos ter na segunda-feira. Em vez de domingo, você vai voltar na segunda. E na segunda-feira haverá ceia do Senhor. Aí no Teatro Dulcino. Então no próximo domingo não. Sim, na próxima segunda. E eu espero que todo mundo esteja lá. E você que me vê aqui pela VMV TV, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu estou esperando todo mundo amanhã de manhã às 10 horas no Papo de Graça. Um beijo aqui. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém.